Existe um filme chamado A Insustentável Leveza do Ser. Esses filmes de Hollywood, você precisa entender que muitos deles são feitos por pessoas que têm conhecimento filosófico, teológico. Muitos pastores são convidados para agirem como, eles têm um nomezinho lá, como dando ajuda para o filme. Tem um nomezinho que eles dão que agora me fugiu, né? Assessoria. Eles são chamados para dar assessoria a alguns temas de filmes que o cinema passa. E esse filme chama-se A Insustentável Leveza do Ser. Em resumo, a ideia é o seguinte: um homem que vive a vida sem preocupação com ninguém, ele tem uma filosofia de vida que não permite que ele pense em pessoas, que ele se preocupe com pessoas, que ele ame pessoas, que ele tenha que se preocupar em ajudar pessoas, enfim, em viver uma vida em que ele tenha que fazer alguma coisa, ter alguma responsabilidade com o outro. Por isso que o filme se chama A Insustentável Leveza do Ser. Segundo o roteirista, uma pessoa que vive a vida assim é uma pessoa que vive uma vida leve. A vida se torna leve, porque não tem que gastar sua mente pensando em pessoas, não tem que gastar suas emoções pensando em pessoas, não tem que sacrificar por ninguém. Ele não quer casar, ele não quer ter filhos, ele não quer ter responsabilidade, ele quer levar uma vida como não só o roteirista pregou, mas é uma filosofia antiga, né? É chamado hedonismo. Que isso é o modo certo de você viver. Se você não quiser sofrer nesse mundo, não se preocupe com ninguém. Você quer viver uma vida leve? Vive uma vida em que não se preocupe com padrões morais, nem com certo, nem com errado, nem com Deus, nem com o diabo, nem com o céu, nem com o inferno, nem com o que é certo, nem com o que é errado. Você faz a vida do jeito que você quiser, sem se preocupar com ninguém, sem amar ninguém, sem ter responsabilidade de ninguém. A vida se torna leve. O contrário disso, segundo esta filosofia e este roteirista, uma pessoa que se preocupa com outras, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem responsabilidade, pai, filho, neto, uma pessoa que se preocupa com o certo, com o errado, a vida se torna um peso para ela. Essa é a ideia do filme. Você veja como essas pessoas são extremamente, realmente satânicas, né? E o filme foi um sucesso na época, viu? É um filme antigo, lá dos anos 80. A Insustentável Leveza do Ser. Se dá na época da guerra. E esse homem, num belo dia, chega aos cuidados dele, entra na vida dele sem pedir licença, uma mulher, uma refugiada. E aí ele começa a se preocupar com a segurança dela, a gostar dela, e todas aquelas coisas de filme, né? E de repente, da vida, entre aspas, leve que ele levava, ele passa agora a ter um peso. Por isso que é insustentável leveza do ser. Interessante, né? Ele passa então a experimentar este peso. Olha, meu querido, se Deus fosse hedonista, vivesse do prazer pelo prazer e do prazer dele só, sem se preocupar com o prazer dos outros, eu vou te contar uma coisa: o mundo com certeza não existiria mais. Se todo mundo fosse hedonista, o mundo não existiria. Jesus veio esse mundo e a única coisa que ele não fez foi se preocupar consigo mesmo. Tudo que ele fez foi se preocupar com os outros, amar os outros, se sacrificar pelos outros, suportar os outros. Enfim, ele viveu uma vida de amor altruísta, em que ele amava sem esperar ser amado, em que ele dava sem esperar receber, em que ele fazia sem exigir. Totalmente o contrário do que os hedonistas pregam. E ele fez isso porque ele sabe, Jesus sabe, nós, à luz da palavra, sabemos que nós temos dois caminhos a seguir nesse mundo: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho que leva a Deus e o caminho que leva ao diabo. Mesmo nós cristãos, que temos o Espírito Santo de Deus, temos que passar a vida toda lutando contra a nossa natureza caída para não sairmos desse caminho estreito.
E hoje eu gostaria de tratar sobre esse tema, a insustentável leveza do ser. O que eu preciso fazer para permanecer na leveza de Cristo e não no peso do mundo? O filme lá inverte, né? Mas nós sabemos que na realidade leveza é você ter Cristo, peso é você ter o mundo. O próprio Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. A leveza da vida só se encontra em Cristo Jesus. Agora, nós temos sim um peso que nós temos que lutar contra ele todo dia, que é o pecado. Para isso, nós temos que entender que o pecado, ele nos leva ao peso da escravidão. E esse peso, ele se revela em 4 estágios, que eu chamo de 4 estágios da escravidão. Quais são esses 4 estágios da escravidão? Vamos lá. Primeira coisa que tem que entender, antes de citar os 4 estágios, é do que você é formado. Como eu já falei um pouco aqui na introdução, com outras palavras. O que é que faz você ser você? Do que é que você é? Qual é a tua natureza? Qual é a tua estrutura? A estrutura humana, qual é ela? Bem, a estrutura humana é formada, em primeiro lugar, de emoções, que muitas vezes na Bíblia, a Bíblia trata como coração. O coração é o centro das emoções. Por exemplo, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Provérbios 4, versículo 23, diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós somos formados por emoções, nós sentimos, nós temos emoções. Do jeito que eu sinto a emoção de me sacrificar por uma pessoa, a pessoa tem que se esforçar também para não sentir a emoção de se sacrificar por ninguém. Então o filme, na realidade, é uma mentira. Não é que porque eu me sacrifico por alguém, eu me preocupo por alguém, eu tenho um peso. E o fato de eu não me preocupar, eu não tenho um peso. Não. Para você não se preocupar com ninguém, você tem que fazer um esforço muito maior. É um peso muito maior ainda. Mas a nossa estrutura envolve emoções. Mas também envolve mente, raciocínio. Nós somos os únicos seres que pensamos, que raciocinamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, uma sentença das mais belas da Bíblia, viu, meus irmãos? Romanos capítulo 12, os capítulos mais belos da Bíblia. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a estrutura humana é formada de emoções, razão, mente, raciocínio, mas também de ações, de atitude. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, acompanhe comigo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte para o seu jovem aprendiz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No procedimento, na atitude, na conduta, nas ações. Essa é a estrutura humana. Nós temos emoções, nós pensamos, nós temos atitude, procedimento, ações e nós comunicamos, nós falamos, nós reverberamos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. Efésios 5,19, quando o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5,
Versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Essa é a nossa estrutura humana. Nós somos formados de emoções, raciocínio, ações, palavras, e toda a revelação de Deus aponta para isso. Quer ver um exemplo? 1 Pedro 1, 13 e 17. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Diz assim: por isso, cingido o vosso entendimento, mente, razão, raciocínio, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, sede sóbrio, tende prudência, atitude. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões, sentimentos, emoções, que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, atitude. Em resumo, o que você é, o que faz você ser o ser humano, o que faz você ser você, é isto que eu falei, a estrutura humana: coração, emoções, raciocínio, conduta, atitude, ações, palavras, comunicação. Isso faz você ser você. Agora, vem a pergunta: como é que eu posso viver num mundo de pecado, vivendo todos os dias provações, tentações de todas as espécies, e não me tornar um escravo deste mundo, que aí sim é o verdadeiro peso, e sim continuar na leveza do Espírito, na leveza da vida em Cristo Jesus? Eu quero mostrar para os meus amados irmãos, então, 4 estágios da escravidão deste mundo. Depois de mostrar esses 4 estágios, eu quero mostrar para os meus amados irmãos as consequências. E por fim, eu quero mostrar a cura, o que nós devemos fazer para não vivermos uma vida neste mundo preso a esses 4 estágios da escravidão. Esses 4 estágios da escravidão, meu amado irmão, se você entender bem, você jamais vai viver o peso de ser escravo deste mundo. Jamais. Você vai viver o contrário, a leveza de pertencer a Jesus Cristo e ao seu reino. Primeiro estágio da escravidão é o que nós chamamos de aversão. Aversão é quando a pessoa tem aversão ao pecado. Você não suporta nada de errado. Tudo que é errado você já rejeita de cara. Você está tão cheio do Espírito Santo, você está tão cheio de Deus, da palavra de Deus, como o próprio Paulo diz, enchei-vos do Espírito, né? Enchei-vos da graça e do conhecimento, que qualquer sintoma, qualquer poeirinha do pecado, seu organismo já reage, você já espirra. Eu sou alérgico, qualquer mudança no clima, qualquer cheiro forte ou poeirinha, meu organismo já sente na hora e já começa a espirrar. Meu organismo tem aversão ao clima que muda, a poeira. Mesma coisa é a vida espiritual. Quando o seu organismo espiritual, a tua vida espiritual está plena, qualquer coisa que perturbe você já sente, é a aversão. A sua mente está limpa, suas emoções estão limpas. Você sabe que uma coisa é errada porque a palavra de Deus diz que é errado. E para você isso basta. Você não procura saber explicação, não pergunta por quê. Está errado, a Bíblia diz que está errado para você, pronto. Em resumo, esta fase você tem o que a Bíblia mais ensina para nós, que é a coisa mais importante para o crente, o temor de Deus. Você tem o temor de Deus. Então, esse é o primeiro estágio da escravidão. Quando você tem aversão ao pecado. Se você perde esta aversão, você começa a dar o primeiro passo para a escravidão. Então, aversão
é o primeiro, quando você perde a aversão ao pecado, você dá o primeiro passo para a escravidão. O segundo passo chama-se aceitação. Veja bem, você tinha aversão a tudo que era errado. De repente você já tem um bocado de coisa que você não tem mais aversão. Você aceita. Aceita, alguns você acha que é certo, outros você acha que é errado, ou você não sabe se é certo ou se é errado. A aceitação, ela nasce com uma dúvida. Mas será que é errado mesmo? Quando você duvida de algo que é errado, que claramente a Bíblia condena, você já está aceitando já. A dúvida te leva à incerteza. Você passa a achar que não é tão errado assim. Mesmo que seja errado, não vai ser o fim do mundo. É assim que você começa a pensar. Em outras palavras, você saiu do primeiro estágio, que é a aversão, e já está no segundo estágio, a aceitação. Você aceita muita coisa que claramente é errado, mas que você tem dúvida que seja errado. Sua mente já está sendo mudada. E é interessante que Satanás sempre nos ataca, começando pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Ele ataca a tua mente, ataca as tuas emoções, ataca a tua conduta, teu procedimento, e ataca depois as tuas palavras. Eu vi outro dia um vídeo, que me mandaram de um pastor que expulsa o demônio com a bola no pé, driblando, Me parece que aqui não é no Brasil, é alguma igreja africana por ali. Mas, meu irmão, mesmo que essas pessoas tenham pouco conhecimento bíblico, por mais ignorante que seja, alguém sabe que alguém com a bola no pé, driblando para um lado, não vai expulsar demônio. É aceitar coisas absurdas como se fosse verdade. E nem vou muito longe não, que basta olhar no Brasil, basta olhar na internet, na televisão brasileira, os absurdos que nós encontramos usando o nome de Deus e de Jesus, que só fazem vergonha. Aceitam qualquer coisa desde que satisfaçam os seus desejos. O terceiro estágio é a aprovação. Primeiro você tinha aversão. Depois você começou a duvidar, aí começou a aceitar algumas coisas. Agora você aprova aquilo que antes você dizia que era errado. Você acha que perdeu foi tempo obedecendo a Deus. Quando você começa a aprovar as coisas erradas, ocorre assim algo extremamente perigoso. É você gostar da coisa errada, você achar legal a coisa errada. E depois que essa coisa errada toma a tua mente, toma teu coração, você começa a provar a coisa que está errada. Você aprova o que está errado, desculpe, e defende aqueles que aprovam também. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 32, quando ele vai falar da corrupção humana, ele diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse versículo 32 é colocado depois de uma lista de coisas terríveis, que começa no versículo 28 em diante. Ele diz, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Aí vai dizer, cheio de toda injustiça, maldade, malícia, avareza, possuído de inveja, homicídio, contenda, e vai dizer uma lista terrível. E no final ele diz, não só praticam, como aprovam aqueles que praticam. É o terceiro estágio da escravidão, que é a aprovação. Olha, depois que você perde a aversão ao pecado, você não tem mais aversão ao pecado. Depois que você aceita muita coisa errada, depois que você aprova, já tem a sua aprovação, o quarto e último estágio é a apreciação. Quando você está totalmente comprometido. Tudo que faz o seu ser
se satisfaz com aquilo que antes você sabia que era, entre aspas, pecado. Ou seja, você não só agora se satisfaz com aquilo e só se satisfaz com aquilo. Se tirar aquilo de você, você sente que você não aguenta. Por quê? Porque você está no último estágio da escravidão, que é a apreciação. Você só se realiza, só tem prazer naquilo que é errado, não naquilo que é certo. Sendo pecado não é convicção, é escravidão. Por isso que eu citei o filme lá, porque no filme mostra uma pessoa convicta, o homem moderno, que está acima do bem e do mal, como falou Dostoiévski. O homem que vive a vida plena. E qual é a vida plena? A vida que você faz aquilo que você quer, você se ama, você vive pelo prazer, e o prazer que te satisfaz, qualquer coisa que não te satisfaça você rejeita. A vida que não se preocupa com outras pessoas, que não tem que carregar o peso de amar ninguém. Isso é o que o filme lá mostra, certo? Só que quando você está numa situação dessa, na realidade você foi no último estágio da escravidão, do pecado. Você agora só se realiza, só tem prazer no que é errado e não no que é certo. Por exemplo, se aquele homem passasse e visse uma velhinha caída no meio da rua e viesse um carro e ele pudesse correr e levantar a velhinha antes que o carro passasse, embora ele pudesse correr risco de vida, ele não faria isso. Por quê? Porque isso é um peso. A leveza é não se preocupar, segundo eles dizem lá. Mas na realidade o que nós sabemos é que você foi no último estágio da escravidão do pecado. Você acha que o certo é errado e o errado é o certo. Você só se realiza, só tem prazer naquilo que é errado e não no que é certo. E uma vez que isso é errado, uma vez que isso é pecado, isso não é convicção, isso é escravidão. É a diferença, meus irmãos, entre virtude e vício. Uma pessoa viciada em drogas, ela sempre está no quarto estágio da escravidão. Por quê? Ela sabe que a droga é errada, é contra a lei. Ela sabe que a droga vai destruir a vida dela. Ela sabe que ela é escrava daquela droga. Ela sabe que ela não tem forças para sair daquilo. E aquilo não é um bem, não é um barato, como eles falam, não é uma leveza, como eles dizem. Não, aquilo é uma escravidão. Porque ele só sente alguma coisa, só se sente bem se tiver sob o efeito da droga, não sóbrio. Isso é liberdade? Isto é leveza do ser? Não, isso é escravidão. Isso é desespero. Isso é adiar a desgraça final na tua vida. É isso que é. É o que eu falei, é a diferença entre virtude e vício. Virtude é aquela pessoa que se disciplina, que tem domínio próprio, que a Bíblia tanto fala, tem domínio próprio. O vício, você não tem domínio sobre o vício. O vício domina você, é o contrário. O vício domina você. O domínio próprio, você domina o vício e qualquer forma de paixão. Por exemplo, eu gosto muito de café, adoro café. E nordestino toma muito café. Brasileiro, da maneira geral, toma muito café, né? Brasileiro. Mas o nordestino toma muito café. Depois que o médico falou, olha, você tem que diminuir um pouco o café, a cafeína e tal, eu simplesmente parei de tomar café. Não é que eu zerei de maneira, aqui e lá eu tomo um pouquinho de café, mas eu tomava café todo dia, o dia todo. Hoje eu passo meses sem tomar uma xícara de café. Não é que eu gosto de café. Mas por quê? Porque eu tenho domínio próprio. Se faz mal, então eu não vou tomar. Isso é virtude. Agora, se fosse vício, eu não poderia fazer isso. E se me matasse, eu continuaria tomando, mesmo sabendo que ia morrer, porque o vício tem domínio sobre mim. São esses os 4 estágios da escravidão. Geralmente as pessoas começam com aversão, não quero. Aí nasce a dúvida, Satanás coloca a dúvida na sua cabeça e você começa a olhar, mas será que é errado mesmo?
Daqui a pouco você começa a provar. Você não só passa a fazer, como passa a provar. E o último estágio, quando ele toma tua mente e teu coração, você já tem prazer naquilo, já não consegue mais viver sem aquilo. Muito bem. Isso são os 4 estágios da escravidão. Esses 4 estágios atingem exatamente a estrutura humana que eu acabei de falar. Atinge tua mente, começa a colocar dúvida, você começa a olhar para aquilo que é errado como se fosse certo. Depois você começa a querer aquilo, a usar aquilo, a apreciar aquilo, e daqui a pouco você só tem prazer naquela coisa, que antes era errado. Então começa atacando tua mente. Ataca tuas emoções, teus sentimentos, tuas paixões. Depois que ataca, eles mudam a tua conduta, teu procedimento e tuas ações. As tuas palavras, eles mudam. E daqui a pouco você está um escravo. Agora, isso traz consequências. Quais são as consequências que a escravidão do pecado traz nas nossas vidas? Distorce os valores. Porque você diz que é certo aquilo que é errado. Você gosta daquilo que é errado quando deveria odiar aquilo que é errado. Então há uma distorção. Olha para o Brasil, meus irmãos. Assaltantes, bandidos, sequestradores, traficantes do Brasil são vítimas da sociedade. E não a sociedade que é vítima deles. Eu nunca assaltei ninguém. Eu não vou sair com arma roubando ninguém. Agora o cara sai com arma roubando e tal. E ele que é a vítima, veja, distorce os valores. Olha o que o pecado é capaz de fazer. As pessoas que vivem nas ruas drogadas são tratadas como doentes e não como viciados. Interessante que eu nunca vi um drogado viciado em bezetacil de 500 mg na veia. Você já viu? Eu nunca vi ninguém ficar viciado em bezetacil. Todo dia tomar 3 bezetacil no braço, nas nádegas ou na veia, 500 mg de bezetacil. Eu não vejo ninguém viciado nisso. Por quê? Porque vício, eles tratam como se fosse doença. E não é doença, é pecado. Não são doentes, não são dependentes químicos, são viciados químicos. Essa é a verdade. Distorce os valores, vulgariza o corpo, a pessoa humana. Você se torna uma pessoa vulgar. Nada tem valor para você. Ora, a vida não tem valor, o seu corpo não tem valor. Você passa a ser uma pessoa descartável, um farrapo humano, quando você se torna escravo do pecado. A sua mente está anulada, fica cauterizada, você não consegue mais se preocupar com a coisa certa, nem errada, você não se preocupa mais com nada. Você fica escravizado. Em outras palavras, aquele velho provérbio que diz: dize com quem andas, que eu te direi quem tu és. Uma pessoa que anda com pessoas escravas do pecado, a tendência de se tornar escravo também. Eu tenho muita preocupação com crentes, com irmãos, que nunca têm prazer em estar com os cristãos, com os irmãos na igreja, não tem prazer na comunhão, não tem prazer no louvor, só com pessoas do mundo e vivendo no ambiente do mundo. Eu tenho muita preocupação com crentes assim. Eu tenho muita preocupação porque, conhecendo isso que eu estou acabando de pregar para os meus irmãos, eu vejo que a pessoa está deliberadamente se tornando escravo do pecado. Ele está pautando os 4 estágios da escravidão. Ele começa a perder a aversão pelo pecado. Ele começa a aceitar algumas coisas do pecado. Ele começa a aprovar aquilo que era pecado. E daqui a pouco ele vai ter prazer naquilo, vai ficar preso e para sair vai ser mais difícil. Há muitos anos atrás tinha uma jornalista muito importante, uma economista muito famosa da Rede Record.
E naquele dia ela foi apresentar o programa na Rede Record, só que tinha havido uma mudança no cenário. E ainda estava bem fresco, né, a mudança do cenário. O nome dela era Arlete não sei o que, mas muito boa, uma economista muito famosa ela. E quando ela chegou para fazer o jornal da Record, ela é alérgica ao componente químico da tinta, ela era alérgica. Isso ao vivo, ela começou a fazer o jornal, e de repente ela começou a perder a voz, os olhos começaram a inchar, lacrimejar, tiveram que cortar ela ao vivo, chamar uma pessoa para substituí-la, porque ela não aguentou, o organismo dela não aguentou a alergia. O crente, quando ele está com a sua mente cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, alimentado por essa palavra, ele naturalmente vai ter aversão ao pecado. Ele vai ser alérgico, porque Deus é alérgico ao pecado. Jesus é alérgico, ele não suporta, ele tem que sair correndo de perto. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é naturalmente, por natureza, alérgico. Ele jamais aceita as coisas erradas. Ele pode estar no meio, todo mundo pode estar errado. E as pessoas podem chegar para dizer, mas todo mundo faz isso. Sabe o que ele vai responder? Você tem razão. Todo mundo faz isso. Eu não faço, porque eu não sou do mundo. Porque esse é o argumento principal, né? Mas todo mundo faz, toda a igreja faz, todo pastor... eles podem fazer, mas eu não faço. Ele tem uma mente que reprova tudo que é errado. Ele nem faz o que é errado e reprova aquilo que é errado também. Ele não consegue concordar com aquilo que é errado, embora todo mundo concorde. Sabe por quê? Porque no fundo ele não tem prazer naquilo que é errado. O prazer dele é em Deus, nas coisas de Deus. Como diz o próprio salmista, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia. Ele tem prazer em Cristo. Ele tem prazer nas coisas de Cristo. Ele tem prazer nas coisas santas. Ele tem prazer na palavra de Deus. Ele tem prazer no reino de Deus. Ele tem prazer em louvar a Deus. Ele chora diante de Cristo. Ele se derrama diante de Deus. Ele sente o amor de Deus, o amor de Cristo. Ele sente o consolo do Espírito Santo. Ele tem prazer em orar. O mundo não entende esse prazer que nós temos. Como nós também deveríamos não entender o prazer que o mundo tem. Nós deveríamos dizer, olha, mas isso não tem sentido o que você está fazendo. Você está se destruindo. Como é que você pode dizer que isso aqui é bom? Você está destruindo a tua vida, você está destruindo a tua família, você está destruindo teus amigos, você está destruindo teu futuro, tua saúde. Como é que você pode ter prazer nisso? Nós é que não entendemos como é que você tem prazer nessas coisas. Nós é que não entendemos. E por que você não tem prazer nas coisas de Deus, nas coisas certas? Então essas são as consequências. Há uma distorção total. Olha, eu já falei para os meus amados irmãos que eu não assisto novela. Não assisto novela, não assisto jornal. Porque eu não tenho... a minha natureza não aguenta ver essas coisas. Olhando para o Brasil, para as coisas no Brasil, você fica assim, gente do céu, o Brasil está totalmente vendido ao inimigo, vendido às trevas. As pessoas chamam o certo de errado e o errado de certo. Aquilo que é pecado para as pessoas é o correto. E aquilo que é correto para as pessoas é que é o errado, é que é o pecado. Está tudo invertido. Aí você me pergunta, pastor, o senhor falou no início da pregação de um filme em que um homem, ele vivia uma vida assim. Que segundo o filme era leve, não se preocupava com nada. De repente entra uma pessoa na vida dele e ele passa a se preocupar, a sentir o peso da preocupação, do amor, peso entre aspas, é claro. E nós, crentes? E nós que somos do reino de Deus e que vivemos no mundo mau? E que todo dia
somos assediados por esse mundo mal, na mídia, no dia a dia, no trabalho, em casa, entre os amigos, entre a própria família. O que nós temos que fazer para não cairmos nos 4 estágios da escravidão do pecado? Quando você perde a aversão, quando você começa a aceitação, quando você passa a... Até eu esqueci agora os 4 estágios. Quando você passa a... Só um minutinho. Então, o primeiro estágio é a aversão, o segundo estágio é a aceitação, o terceiro é a aprovação e o quarto é apreciação, quando você tem prazer. Como é que eu faço para viver nesse mundo e não ficar escravo desses 4 estágios do pecado? A cura para isso, meus irmãos, se encontra nesta palavra. E é bem simples. Vamos lá. A primeira coisa é prevenção no olhar. Prevenção no olhar. Marcos 9,47 nos diz o seguinte. Marcos 9,47. Marcos 9,47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 ser lançado no inferno. Já Jó, capítulo 31, versículo 1 diz, fiz aliança com meus olhos. Então, a primeira coisa é prevenção no olhar. Dizem que os olhos são as janelas da alma, né? Então, olhe para Cristo. Deixe de olhar para as coisas deste mundo. Deixe de olhar para os valores deste mundo. Passe a olhar para o teu Deus, para o teu Senhor, o teu Salvador, o reino de Deus, a vida eterna, a salvação. Olhe para o alto, para Cristo e não aqui para as coisas deste mundo. O segundo conselho é prevenção no pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Gosto muito desse versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Prevenção no pensar. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4 diz, pensai nas coisas do alto, onde Cristo mora, onde Cristo está, não das que são da terra, porque as coisas da terra são passageiras, mas as coisas de Cristo são eternas. Prevenção no pensar. Aí você vai dizer, mas pastor, é difícil a gente não olhar para as coisas erradas. Eu até luto, mas não consigo. Eu até me esforço para não pensar nas coisas certas. Tem época, irmãos, que você está tão cansado, sobrecarregado, que é difícil até de orar. Neste momento, ore em voz alta. Quando você estiver cansado, sobrecarregado, o mundo te atacando, faça o que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Você vai para Deus e diz, Senhor, em nós não há forças, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É assim. É assim que se faz. Prevenção no olhar, prevenção no pensar. Prevenção no tocar. Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Acompanhe comigo. Salmo 144, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Prevenção no tocar. Não toqueis em nada impuro, diz o Senhor Deus. A outra coisa que tem que fazer, meu irmão, é clamar ao Senhor. É você buscar a Deus nessa luta contra a escravidão do pecado.
Salmo 141 diz o seguinte: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Senhor, inclina o ouvido ao meu clamor. Essa é a solução, meus irmãos, clamar ao Senhor, se derramar diante de Deus em oração e súplica. O outro conselho para a cura é a confissão, é confessar ao Senhor. Senhor, é ser honesto com Deus. 1 João 2,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar ao Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Senhor, todos nós, irmãos, temos um ponto fraco. Todos nós. Alguns têm até mais de um, né? Mas tem pessoas que não têm problema nenhum. Por exemplo, com vícios, com drogas, com bebidas. Não tem, mas tem dificuldade com a língua. Tem outros que não têm dificuldade com a língua, mas têm dificuldade com a avareza. Tem outros que não têm dificuldade com a avareza, mas têm dificuldade com o temperamento. E por aí vai. É confessar aquela fraqueza ao Senhor e, como diz aqui o salmista, inclina o ouvido, atende a minha oração. É oração, é derramar. É abandonar o pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele gasta uma sentença enorme. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Colossos, né, ele diz o seguinte, Colossenses 3, versículo 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Desculpe. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, é o que ele está dizendo agora. Faça morrer a vossa natureza terrena. Mate essas coisas dentro de você antes que essas coisas matem você. Domine sobre essas coisas antes que essas coisas dominem sobre você. Essas coisas que eu acabei de falar aqui. Colossenses capítulo 5. E para encerrar, meus irmãos, quando meu irmão, minha irmã, não puder resistir, como os 4 estágios da escravidão que eu falei, a aversão, a aceitação, a aprovação e apreciação, quando você não conseguir, a melhor coisa que você pode fazer é fugir. Fazer exatamente o que o povo de Deus sempre fez. Foge. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Eu sei que tem situações que nem sempre nós podemos fugir. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Paulo diz para Timóteo, no versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo está dizendo o que José do Egito já tinha feito uma vez. Fugiu. Em resumo, a insustentável leveza do ser. No filme, a insustentável leveza do ser, leve é aquela pessoa que ama o mundo, as coisas que há no mundo e que não se preocupa com nada nem com ninguém. Que não se preocupa em amar, que não tem responsabilidade com ninguém e nem quer ter responsabilidade com ninguém.
No filme, esta é a vida leve. À luz da Bíblia, isto é a escravidão do pecado. Porque quando Cristo veio a esse mundo, a coisa que ele mais fez foi amar os outros mais do que a si mesmo. E nos ensinou isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos ensinou a termos aversão ao pecado, aquilo que é errado. Ele nos ensinou a jamais aceitar o que é errado. Ele nos ensinou jamais a aprovar o que é errado. Ele nos ensinou jamais a apreciar o que é errado, o que está errado. E ele disse que no final das contas, essas dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, essas duas opções de vida, têm consequências. Tem um resultado final para essas duas opções. O mundo jaz no maligno. E o seu destino final é o lago de fogo, onde Satanás e seus demônios esperam. Mas a outra opção, é o novo céu e uma nova terra, onde o pecado não existe, onde não existirá dor, onde não existirá sofrimento, onde não existirá luto, onde não existirá morte, onde não existirá o mal, porque todas essas coisas passaram. Leveza de vida é a leveza de viver a vida de Cristo, em Cristo e para Cristo. Um ser leve neste mundo é um ser que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que aprende o significado do amor, que aprende o significado de Deus, que aprende o significado da vida e, acima de tudo, aprende a conseguir a verdadeira vida, a vida eterna. Estes sim, estes que conhecem Jesus, estes que seguem a Jesus, estes que amam a Jesus, que procuram imitar Jesus, que procura viver o que Cristo ensinou. Estas pessoas, verdadeiramente, eles têm a leveza do ser, porque eles são de Cristo. Deus abençoe.